Muito bem, gente, estamos de volta aqui. Vamos falar que o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira, por 10 votos a 1, dar prosseguimento ao chamado inquérito das fake news. O julgamento foi retomado com os votos dos ministros Marco Aurélio Mello, Celso de Mello e Dias Toffoli. O primeiro voto foi de Marco Aurélio, que foi o único a discordar da continuidade das investigações. O ministro defendeu o cumprimento das etapas do sistema de acusação, em que o judiciário precisa ser provocado pelo Ministério Público, o que não aconteceu. Ele também questionou a isenção do Supremo para deliberar sobre o caso, já que a própria Corte fez a acusação e disse que não aceitaria essa relatoria. Nos votos seguintes, o decano Celso de Mello e o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, optaram por dar continuidade ao inquérito. Thaís Oyama, vou pedir para os três serem bem breves, porque a gente já está chegando ao final do programa. Vou ser bem breve, vou ter que responder ao Constantino, né, Paulo? Porque eu tenho grande dificuldade, Constantino, em acreditar em qualquer complô, e ainda mais um complô mundial que envolva a participação de comunistas. Porque, felizmente, o comunismo, como você bem sabe, só existe hoje na Coreia do Norte, em alguns centros acadêmicos e na retórica de alguns analistas que talvez usem isso por falta de inimigo melhor. Quanto ao voto do ministro Alexandre de Moraes, eu acho que ele fez um voto muito simples, muito sincero. Alexandre de Moraes, não, foi o Marco Aurélio, né? Ele disse que não pode a vítima instaurar inquérito, e ele está muito certo, e foi isso que a gente vinha falando há bastante tempo aqui. Ele estava falando do ministro Alexandre de Moraes, não pode a vítima instaurar o inquérito, mas há juristas que vão além. Há juristas que defendem, inclusive, que isso deveria ser estendido a todos os ministros do STF. E por quê? O raciocínio é que, dado que o objetivo, a razão desse inquérito, foram ameaças aos ministros do Supremo. Depois ele serviu para tudo, mas o objetivo original era esse, combater ameaças, investigar ameaças aos ministros do Supremo. Então, sendo assim, também não podem os ministros do Supremo, que são as vítimas, julgarem isso. Constantino. Então, esse inquérito, para dizer que esse inquérito ainda tem uma vida muito duvidosa, uma sobrevivência muito duvidosa. Muito bem, Thaís. Constantino. Bom, ao país, crises globais exigem soluções globais. É hora de criar uma Constituição Mundial. Está em debate entre filósofos da modernidade, não são necessariamente comunistas, querem um governo mundial, mas enfim, já indiquei a leitura, é só ler e não ter preguiça. Agora, vamos lá. Sobre o voto do Marco Aurélio de Mello, veja, foi o único voto decente, o único voto correto. Né? Direito não é ciência exata, mas assim como na ciência, não é feito com base na maioria. A maioria pode estar muitas vezes errada. Né? O que ele diz ali é que o juiz não pode ser um inquisidor, não pode a vítima julgar, né? Quem acusa não pode julgar. Isso é o fim da imparcialidade. É uma perseguição evidente que mina, que diminui a confiança e a credibilidade no próprio sistema de justiça. Portanto, o inquérito natimorto do fim do mundo, ou seja, que vale tudo. E ele está certíssimo nessas palavras. É absurdo o voto do Barroso, é absurdo o voto do Alexandre de Moraes e do senhor Toffoli. Veja uma passagem aqui para fechar. O juiz que decidisse a controvérsia sem pedido das partes não oferecesse à parte contrária razoável oportunidade de defesa ou se pronunciasse sobre o seu próprio litígio, embora vestindo a toga de magistrado e a si mesmo se chamando de juiz, teria, na realidade, cessado de sê-lo. Quem disse isso foi o grande processualista Mauro Capelletti. Ou seja, essa turma toda não está sendo juiz, está sendo inquisidora e persecutória. Josias, para fechar o programa. O voto do ministro Marco Aurélio foi muito bom e foi bom que ele tivesse mantido a posição dele, porque muitos alteraram a posição e o ministro Marco Aurélio não é de alterar. Ele manteve a posição e ele pontuou coisas muito importantes. Disse que, por exemplo, se ele fosse convidado para ser relator desse inquérito, disse que não aceitaria, porque o relator tem que ser sorteado. Disse, foi muito enfático ao fazer uma defesa da liberdade de imprensa, e é preciso lembrar que um dos primeiros atos desse inquérito foi uma censura a uma notícia publicada na revista Cruzoé, que tinha como personagem central o Dias Toffoli. Então, ele foi pontuando ali, mostrando todas as incongruências do inquérito. Então, acho que foi importante para deixar isso nos anais do Supremo. E o que me preocupa é que criou-se uma jurisprudência. E
Também o que se espera é que, à medida que o tribunal for alterando a sua composição, que essa jurisprudência vá para o lixo, porque não se pode repetir isso que está sendo feito agora. Então, espera-se que, trocando os ministros, que numa próxima composição isso não prevaleça.